posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. É um privilégio podermos começar um dia mais fugindo do pecado. O pecado é aquilo que agride a santidade de Deus, é aquilo que nos deixa afastados do Senhor e é com quem nós devemos lutar dia após dia. Homens e mulheres diferenciados são aqueles homens e mulheres que rejeitam pecar. O mundo nos assedia muitas coisas. A vida nos deixa muitas vezes com opções de pecado evidentes à nossa frente. Mas olhando para a vida de José, José era um homem que fugia do pecado. Vamos ler aqui em Gênesis 39:12, diz a palavra: Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. José teria uma grande oportunidade aqui de se deitar com a mulher de Potifar. Não havia ninguém para ver, ninguém o censuraria, mas ele sabia que deveria manter integridade diante do Deus que ele servia. Hoje nós temos visto muitas pessoas se dizerem cristãs, mas pessoas que levam uma vida de libertinagem. Essas pessoas colherão o quê? O fruto do pecado, a morte física e a morte espiritual. Nós temos que rejeitar o pecado, nós temos que corrigir nossa vida pela palavra do Senhor. Se você quiser ter um dia abençoado, uma semana abençoada, uma vida abençoada, rejeite o pecado. Você pode vencer pela palavra de Deus. Somos frágeis, a nossa carne é fraca, mas a palavra de Deus, ela é suficiente para nos manter sólidos na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe durante todo o dia de hoje e que você possa dizer sim ao Senhor e não ao pecado. Fique com Deus. A palavra do Senhor também, ela diz que Deus tem feito grandes coisas na vida das pessoas. Hoje eu quero conversar com Cristina Carvalho, uma mulher que tinha um sonho e no Senhor esse sonho vai se realizar. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer e um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Cristina Carvalho. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Amém, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui para testemunhar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Irmã, a sua vida na infância, ela foi uma vida difícil também, como a maioria das pessoas. E sua mãe foi à igreja porque alguma coisa estava ocorrendo em casa. O que acontecia na sua casa e por que ela foi à igreja? Então, pastor, eu cresci num lar onde o meu pai não era cristão, ele não conhecia a verdade. Então, ele era escravo pela bebida. Então, ele bebia muito, né? Muito nervoso. E a minha mãe, assim, no desespero de viver aquela situação, nós éramos pequenininhos, 4, 5 anos, ela recebeu um convite de uma mulher que conhecia Jesus para ir a uma igreja evangélica. E ela, no desespero, ela foi. Tanto que ela morava numa garagem, ela disse: Deus, eu quero sim sair desse lugar, eu quero que o Senhor me dê um lar, né? Era muito difícil então morar dentro de uma garagem. Era assim, não era garagem, era um lugar assim muito pequeno, assim, onde ela passava muita luta. E ela queria assim sair daquele local para ter uma vida melhor. E ali na igreja, ela foi recebida e ela encontrou Jesus. Amém. E nós íamos com ela, né? Eu lembro da tarde da bênção, nós íamos com ela. Depois da escola, a gente tinha sempre aquele compromisso de toda semana estar na igreja com ela. Amém. E você, então, pela misericórdia do Senhor e pela atitude da sua mãe de buscar e receber bem esse convite, você foi criada dentro de uma igreja, encaminhada na palavra do Senhor, sua adolescência e juventude. A palavra de Deus ela é muito clara, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque até quando for velha ela não vai se desviar. E eu tive esse privilégio, agradeço a minha mãe, né, a Deus em primeiro lugar, e minha mãe que semeou na minha vida, que me acompanhou, que teve aquele zelo de me levar à casa do Senhor. E eu cresci, adolescência, juventude, na igreja. Interessante que você falou que esse versículo diz: ensina a criança no caminho, não o. Então
apenas uma indicação, mas é um caminhar junto, não é verdade? Caminhar. É um investimento. Isso. E você então, na sua juventude, na adolescência e juventude, certamente você foi bombardeada pelo mundo. O mundo deve ter te oferecido muita coisa, ou tentado te convidar para que você então se adentrasse a ele. Mas você resistiu? Com certeza, porque eu tive uma convicção aos meus 14 anos. Né? Quando eu aceitei, porque é uma idade crítica. Se você aceita a Jesus, o Salvador, na adolescência, é muito difícil você se desviar, porque você tem uma convicção firmada. E eu então aceitei Jesus, me batizei, eu tinha 14 anos, dia 3 de março, né, eu me batizei e nunca me desviei. Interessante isso que você falou também, minha irmã, porque o povo hoje confunde aceitar Jesus com simplesmente passar pelas águas. Então quer dizer que aceitar Jesus é realmente um encontro com o Senhor, uma convicção que o Espírito Santo te dá e que você renuncia às demais coisas, né? Isso, então não basta passar nas águas, tem que ter o quê? Um encontro com o Senhor também. Isso, é uma convicção, né? É uma opção. Você não é obrigado, né? Deus não obriga ninguém, mas você tem aquela convicção, você o aceita porque você reconhece que você precisa dele. Agora, os frutos de uma árvore, vamos dizer assim, que conhece o Senhor Jesus, são bem diferentes, né? Tem muitas pessoas que hoje falam, eu já tenho Jesus como Senhor, mas continuam oferecendo frutos que não correspondem a esse amor, não é verdade? E com certeza, porque quando Jesus vem fazer morada na sua vida, ele faz uma limpeza, uma faxina completa. E ele muda os seus valores. Então eu não conheci balada, não conheci o mundo, não conheci droga, não conheci nenhum vício. Glória porque a Deus. Eu sempre tive essa convicção, né, que a minha vida estava na mão do Senhor e que o meu futuro estava garantido, né? Amém. Então fui servindo ao Senhor toda a minha vida, minha juventude, não me arrependo porque foi a melhor escolha que eu fiz. Glória a Deus. Né? E eu sei que o melhor o Senhor nos dá. Amém. Agora você então se torna uma jovem e depois você, mais ali à frente, você conhece uma pessoa, hoje seu esposo. Isso. Como é que foi isso? Então, mas antes disso, eu gostaria de ressaltar que a bênção de Deus, ela alcançou a minha casa. Sem dúvida. Através da minha mãe nos levando, né, a sua fé. Muitas vezes ela não tinha tanto entendimento, mas ela foi. E aí meu pai, através disso, ele vem também a ser alcançado pelo Evangelho. Ele parte para o Senhor em 31 de dezembro de 2010, salvo, liberto. Amém. Eu tive a oportunidade de conviver com ele 5 anos, uma pessoa transformada. Glória a Deus. Meu companheiro de É o igreja. novo pai, vamos dizer assim. Você novo pai. teve o privilégio de conviver com um novo pai, transformado pela graça do Senhor. Tanto que antes eu não tinha nem um pouco conversa com ele, porque era muito difícil, né? Meus valores eram um, deles eram outro, ele não tinha tanto acesso a nós assim, né, em questão da igreja, mas o Senhor me deu essa graça de conviver com ele 5 anos, salvo, né, indo para a igreja comigo, e ele está com o Senhor. E depois de 5 meses, então, Deus leva também a minha mãe. Olha, né? Mas eu queria então, porque você se casou antes. Eu me casei em 2007, isso. E eu achei muito interessante quando você me falava que você orou pelo esposo, Deus mandou então esse esposo, né? Sim. E você teve que dividir o cuidado com o esposo e com seus pais que estavam enfermos. A sua mãe já era uma pessoa que tinha problemas de saúde e o seu pai, numa certa altura da vida dele, descobre um câncer, não é? Isso. E foi interessante que o seu marido, como é que ele respondeu a isso? Você estava um pouco dividida, cuidava dos seus pais e cuidava do seu casamento. Olha, pastor, o que eu acho tremendo em Deus é que quando Deus faz a obra, Ele faz por completo. E Amém. Deus só nos surpreende com as suas bênçãos. Eu esperei muito para me casar, porque eu dedicava ao Senhor, sempre trabalhando na obra, trabalhando secularmente, ajudando em casa, né? Então, eu pedi um esposo para Deus, porque a gente vai vendo a necessidade mesmo, né? O ser humano não foi criado para ficar sozinho. E Deus, então, me presenteia com o meu marido. E nesse tempo, foram 1 ano mesmo de meu pai doente, com câncer, né? Muito terrível, já estava em fase avançada. Minha mãe acamada.
Então, assim, eu tive muito apoio. Eu tive, assim, do meu esposo, assim, pelo contrário, eu chegava em casa muito tarde, porque eu cuidava dos meus pais na casa deles, depois que eu ia para minha casa, e nunca tive problema, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Amém. Isso foi muito bom para a sua vida, esse apoio que seu esposo te deu. Foi. Ele te deu mais força também para você passar por essa tribulação, não é? Com certeza, e foi assim, um momento de tribulação, mas com paz. Amém. Em casa, no lar, na família. Agora, interessante disso também que seu pai morre em Cristo Jesus. Um presente de Deus, né? É verdade, não é? É o melhor presente que o ser humano pode receber, a salvação em Cristo Tanto Jesus. que ele falou que ele queria ter conhecido Jesus há mais tempo. Amém. Mas como é uma decisão da própria pessoa, não é por força nem por violência, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E Deus deu oportunidade e ele aproveitou, porque poderia ser tarde, né? Poderia ser tarde. Agora, minha irmã, você então agora tinha sonhos, formar a sua casa, ter filhos. E como é que foi isso? Então, pastor, lá na nossa igreja, onde nós, né, estamos servindo ao Senhor, nós ministramos para casais, né? Tivemos oportunidade de estar ministrando para casais. E o casal é completo quando ele tem os filhos, porque o próprio Deus diz na sua palavra: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Bem-aventurado, feliz aqueles que enchem deles a sua aljava. Glória a Deus. E eu chegava diante de Deus, né? E eu falava: Senhor, a minha aljava está vazia, né? E Deus falava na sua palavra também que o Senhor faz com que a estéril seja mãe de filhos. Oh, glória. E eu me agarrei nessas palavras, né? Então, a gente pode esperar em Deus, porque Deus... Agora, você fez alguns exames e não conseguia depois de umas tentativas. Isso, depois de 5 anos, né, casada, nós não evitávamos, né? Porque a minha idade já é uma idade, apesar de não aparentar, mas eu tenho hoje 43 anos. O ano passado eu tinha 42, então cheguei aos médicos, 2 médicas, e elas disseram que por causa da minha idade é muito difícil e que eu teria que fazer uma inseminação. A única opção de ter um filho era através da inseminação. E eu perguntei quanto é uma inseminação, e a médica, a penúltima, disse R$10.000 uma tentativa, e não é garantido. Porque quanto mais a pessoa ficando mais velha, tem o risco, né, de uma gravidez, de uma criança assim não saudável, né? Então nós somos humanos, então a idade pesa um pouco, né? Yes. Mas eu sabia que a minha vida estava na mão de Deus. E aí então nós estávamos diante dessa situação, e a gente já tinha até desistido, né? Porque o médico até disse: larga a mão disso, adota. Depois ele mesmo falou assim: não adota não, larga a mão disso, né? Então nós tínhamos esta última palavra de desistir. Mas você orou por isso, você continuou orando? Oramos, porque os filhos são bênção, né? São o casal bênção. se completa através de uma criança, né? Agora, num determinado dia, você teve uma palavra de vitória na sua vida. Como é que foi isso também? Então, no dia 24 de agosto de 2012, né? Assim, a gente vem e a gente tem momentos que a gente tem momentos de tristeza. Não vivemos em tristeza, mas temos alguns momentos. A gente passa por alguns vales, né? Isso. Que Deus permite até para crescimento Pra gente nosso. crescer. E eu estive no culto na minha igreja, ali meu irmão é testemunha, tem gravado também esse culto, que tudo é gravado lá. E no finalzinho, o meu pastor, ele para o culto e disse assim: eu quero orar por uma pessoa aqui nesta noite. Ele não sabia da sua história, nada? Ninguém sabia, né? Nós não temos assim essa costume, né, de estar comentando. Todo mundo sabe que a gente desejava, porque fazia tempo que a gente já estava casado, né? E o normal é ver filhos, né? Mas naquele dia foi muito especial, no dia que a gente está mais assim necessitado, sabe? Deus vai lá e levanta a gente e nos dá uma palavra. Eu cria no meu coração que Deus ia dar, mas eu creio que Deus quis naquela noite falar assim: olha, eu vou te dar um sinal bem claro para não ter dúvida. E aí então o pastor disse assim: eu quero orar para a Cristininha, que é assim que eles me conhecem na minha igreja. E eu levei um susto, porque eu não esperava, né? Assim, citar até o nome. E eu fui à frente, mas nesse momento, até ele descer o altar, ele disse assim: igreja, que data que é hoje? Que dia é hoje? Aí todo mundo, 24 de agosto. E ele disse: guarde bem essa data.
E quando ele desceu ali ao altar, eu estava embaixo, ele veio ao meu encontro, ele unge a minha vida, eu sinto assim uma presença de Deus, porque ele é muito real, né? Nosso Deus é muito real. Amém. E ali ele começa a falar em outras línguas, na língua dos anjos, e em um momento ele disse assim: guarde bem isso, daqui a 1 ano você estará neste lugar consagrando o seu filho a Deus. Glória a Deus. E eu me lembrei de quando Abraão também ouviu essa voz, né? O Abraão, pai da fé, que dali a 1 ano também ele seria contemplado com Isaac, né? Sara até duvidou, né? Ela até riu. Eu não ri porque eu estava chorando de emoção, mas eu fiquei assim, muito tocada. Eu disse: Deus, o Senhor deu até data. Deus, ele é tão preciso que ele deu até uma data. E Deus não é homem para que minta, diz a palavra, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele falado, não cumprirá? Amém. E eu saí com essa palavra, né? Muito chorando, emocionada. As pessoas que são testemunha da nossa vida também se emocionaram. Glória a Deus. E passou o tempo, isso foi 24 de agosto. Passou setembro e nada. E eu falava comigo: Senhor, mas para dar o tempo do Senhor, eu também não tenho muito tempo. Quando cumprirá a sua palavra? Mas firmada na palavra de Deus. E quando foi em outubro, dia 19 de outubro, eu faço o exame e aí constata a gravidez. Tão sonhada, glória, né? E esse Amém. momento, como é que foi receber essa notícia, então? A gente fica assim, como diz a palavra de Deus, como quem sonha, né? O Salmo O diz, Senhor né? restaurou Quando a o sorte Senhor... de Sião, ficamos como quem sonha, né? Porque é incrível, né? 5 anos e meio esperando, não evitando, né? E a gente, num momento assim, quando Deus libera uma palavra, quando você recebe uma palavra de um homem de Deus, né? Que você está debaixo daquela palavra, você pode descansar. E se cumpriu. E essa criança que já tem 6 meses aí? Vou completar 6 meses. 6 meses agora, como é que ela vai se chamar? Ana Elisa. Ana significa cheia de graça. E Elisa, do hebraico, é consagrada a Deus. Então essa vai ser uma criança, se Deus permitir, cheia de graça. Amém. E já é consagrada ao Senhor Já é. desde o ventre. Desde o ventre, desde antes de existir, né? Glória a Deus. Como Davi disse, ela foi entretecida no ventre, né? Amém. E Deus já escolheu. Amém. Cristina, que Deus te abençoe muito. Amém. Que você possa ainda testemunhar muito mais das maravilhas que Deus opera. Amém. Que a sua vida, a vida do seu esposo e da Ana, sejam bênção, não só dentro do seu lar, mas por onde vocês passarem. Amém. Que vocês sejam bênção na vida das outras pessoas. Amém. Muito obrigado pela tua presença aqui. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E nós iremos, quando ela nascer, que ela vai nascer no tempo determinado do Senhor, vai ser em junho, e nós iremos consagrá-la No em nome de agosto, Jesus. como foi determinado pelo profeta de Deus, né? Nosso pastor, e aí nós teremos o prazer, uma oportunidade de trazê-la aqui. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua participação. Amém, eu que agradeço. Amém. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para todos vocês que têm assistido o programa Restaurando Vidas. Não importa de que igreja você é, importa que Jesus Cristo muda e restaura vidas. O programa Restaurando Vidas volta já já. Não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar.
Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versos 27 e 28. Diz a palavra do Senhor: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém. Quero orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio de sermos ministrados pela Tua palavra. A Tua palavra é fonte de vida, a Tua palavra restaura, cura, sara, salva. Em nome de Jesus, manifesta hoje da Tua palavra neste programa, em nome de Jesus. Amém. Interessante que o mundo tem vivido e vivenciado muitos milagres de Deus. O nosso Deus, Ele operava milagres, Ele opera hoje e operará eternamente. Esse Deus é tão cheio de graça, tão cheio de misericórdia, que hoje Ele ainda cura, hoje Ele ainda salva, hoje Ele ainda restaura casamentos, hoje Ele ainda levanta o enfermo. Esse Deus é tremendo. E esta mulher, então, ela estava na multidão, aquela multidão que acompanhava Jesus, e então, ele expelira um espírito imundo de um jovem. E é interessante que ele diz ali que a casa ornamentada, ela pode servir para a volta, então ela deve ser preenchida com a palavra de Deus. Então, se uma pessoa hoje ela é possessa, e o Senhor a liberta, ele tem que preencher com a sua palavra, senão essa casa vazia, o demônio vem e volta 7 vezes mais. E essa mulher então se admira de tudo aquilo que o Senhor falara, e ela começa então a tirar o foco, tirar os olhos do Senhor Jesus, mas então ela pensa em quem o concebeu. Ela tira os olhos do Senhor Jesus e começa a olhar para Maria. Maria realmente era bem-aventurada, e a palavra do Senhor em Lucas capítulo 1, a partir do verso 46, ela retrata muito isso, que Maria mesmo, ela entende que ser serva do Senhor é algo extremamente valoroso, e ela diz em Lucas capítulo 1, então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Maria, ela reconhece o poder de Deus, o amor de Deus, a benevolência de Deus, e Maria então se declara a sua serva. Mas essa mulher aqui, ela estava com o foco errado. Ela estava preocupada em louvar não o Senhor, mas aquela por qual o Senhor fora gerado. E o Senhor então, ele trata de chamar a atenção daquela mulher. Mulher, há algo mais importante do que isso, há algo mais urgente do que isso, há algo melhor para a sua vida do que isso. Bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Somente a palavra de Deus pode restaurar, pode curar, pode salvar um homem ou uma mulher. A palavra de Deus é a vida, é a fonte de vida, é o manancial que jorra do trono de Deus para que eu e você sejamos transformados. Agora, é interessante que é preciso ouvir a mensagem. O Senhor Jesus, então, ele retrata que bem-aventurado, que extremamente feliz, que muito abençoado é aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor. Você tem dado crédito à palavra do Senhor? Você tem ouvido a palavra do Senhor? Você tem lido a Bíblia? Muitas pessoas se dizem cheias do Espírito Santo, cheias do poder, mas elas não têm o quê? Intimidade com a palavra de Deus. E o Senhor aqui fala, olha, é preciso ouvir a palavra de Deus. Você tem que valorizar a palavra de Deus. Você precisa amar este livro chamado a Bíblia.
Você precisa amar, mas não para beijá-lo, não para guardar debaixo do seu travesseiro, não para deixar aberto numa estante com a página amarelada, mas para pegar essas palavras e passar para dentro do seu coração e guardar como algo precioso na sua vida, mais valoroso que os bens, mais valoroso que tudo que se pode encontrar aqui nessa terra. A palavra do Senhor também, ela deve ser recebida. Muitas pessoas ouvem, muitas pessoas estão diante da palavra do Senhor, mas não a recebem. E receber a palavra de Deus é trazer a palavra de Deus para dentro da sua mente. Olha, você precisa pensar no que isso pode mudar na sua vida. Você precisa trazer essa palavra e recebê-la. Você precisa começar a meditar nessa palavra. Você muitas vezes pode estar julgando, olha, quem lê Bíblia fica louco, quem lê Bíblia fica doido. Fica mesmo. Fica louco por Jesus, fica louco por uma vida diante do Senhor, fica louco para mudança de atitudes, fica louco para estar na graça do Senhor. A palavra de Deus, ela produz tudo isso. Então você precisa receber na sua mente, mas mais importante, você precisa guardar no seu coração. Salmo 119, verso 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus é tão maravilhosa que quando nós a preenchemos no nosso coração, nós estamos o quê? Cheios do Espírito do Senhor. Estamos ali tomando decisões acertadas. Assim como José teve uma oportunidade que talvez a maioria dos homens não resistisse a ela. Estar ali diante de uma mulher certamente uma mulher bonita, uma mulher que chega para ele e fala, deita-te comigo. Mas porque ele tinha a palavra de Deus guardada no seu coração, e ele cria no Deus vivo, ele disse, pecaria eu contra o meu Deus? E saiu correndo ali, deixando a capa na mão desta mulher. Ele amargara muitos anos ali na cadeia por causa disso, porque a mulher inventou uma blasfêmia contra ele, ela inventou algo que ele não tinha feito. E sabe o que aconteceu? Ele suportou a prisão, porque ele falou, eu não volto atrás, porque o que importa é agradar ao meu Deus. É preciso crer na palavra do Senhor. Olha, muitas pessoas hoje creem no que elas veem. Muitas igrejas evangélicas hoje, elas estão fazendo uso da matéria e colocando na frente do Senhor. Estão formando ídolos no coração do povo. Nós não precisamos de ver nada para crer, porque o nosso Deus é Espírito e Ele procura aqueles que o adorem também em Espírito e em verdade. Nós não precisamos ver para crer, nós precisamos apenas crer e saber que o nosso Deus comanda todas as coisas e toda a palavra dEle prevalecerá. Nós precisamos também, então, praticar a palavra de Deus. Você tem praticado a palavra de Deus? Você tem feito negócios? Você tem dado respostas de acordo com a palavra de Deus? Hoje o mundo, ele diz assim, eu quero levar vantagem de tudo. Ou outra, ele fala, olha, do jeito que der eu empurro com a barriga. Não, Deus não te quer assim, Deus te quer como uma pessoa diferente, uma pessoa que age não pelo impulso do coração, mas age segundo a palavra de Deus, uma pessoa que antes de dar uma resposta, antes de praticar uma atitude, ela fala, será que isso agrada o meu Deus? Será que seria isso que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar? A palavra de Deus, quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele quer dizer, tudo que eu for fazer será para a honra e glória do Senhor, tudo que eu for falar será para louvor do meu Senhor, tudo que eu for pensar esteja de acordo com o que está na palavra de Deus. Nós precisamos fazer realmente a diferença. A igreja pode fazer muito mais diferença do que tem feito, se nós tivermos um compromisso de santidade na presença do nosso Deus. Você precisa então parar de adorar ídolos, de adorar pessoas, de colocar pessoas na frente do Senhor. Jesus é o único digno de adoração, de louvor e de glória. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio
de recebermos da Tua palavra. Abençoa essa vida, Senhor Deus. Cura as enfermidades, Senhor Deus. Restaura os relacionamentos, Senhor Deus. Opera livramentos, libertação, Senhor Deus. Quebra toda a algema do inferno essa manhã, Senhor. E opera, Senhor, o maior milagre que a humanidade já conheceu, que é a salvação em Cristo Jesus. Que essa vida hoje talvez esteja querendo por fim, Senhor Deus, tomar um veneno, se matar, Senhor Deus, que haja hoje, Senhor, o poder da Tua glória sobre essa vida e que ela venha tomar uma decisão de Te servir, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito, que você possa então valorizar a palavra de Deus. Procure uma igreja perto da sua casa, onde a palavra de Deus é expressada dentro da verdade. Que Deus te abençoe muito e que você possa desfrutar das maravilhas que só o Senhor Jesus pode te dar. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso enxergar.